Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! Título da lição que comentaremos hoje: Imagens Bíblicas da Igreja. Na aula anterior, estudamos sobre a origem da igreja, onde no Antigo Testamento a igreja tinha uma abrangência ao povo de Israel, distinguindo-se da real constituição idealizada pelo Senhor. Já com a nova aliança, através do sacrifício de Jesus, a igreja passou a ter dimensões reais. A igreja do Senhor foi constituída para todos os povos, tribos, línguas e nações, formadas de homens e mulheres salvos pelo sangue de Cristo. Nesta aula iremos trabalhar as imagens destacadas pelo comentarista para a nossa compreensão, havendo várias simbologias, mas iremos seguir com o que foi proposto nesta aula. Portanto, vamos ver as imagens que se assemelham com a igreja, que são relacionamento, funcionalidade e habitação. Texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Segundo objetivo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E terceiro objetivo, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 32. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Primeiro ponto, imagens que descrevem um relacionamento. Neste tipo de imagem, relacionamento, temos três símbolos que descrevem a igreja de Cristo: a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. A igreja é descrita como uma virgem pura. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, nos diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Este símbolo é usado em relação
a uma donzela que ainda não contraiu núpcias e está se preparando para o grande dia do seu casamento. Os verdadeiros pregadores e missionários devem ter esse mesmo cuidado que os apóstolos tiveram de cuidar da igreja, preparando os novos convertidos para o noivo, Jesus Cristo. Portanto, a verdadeira igreja precisa ser pura em seus pensamentos, ações e atitudes, aguardando a vinda do seu futuro esposo. Devemos também ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Num casamento, o casal deve viver um para o outro em amor. Por isso, nossa casa é a primeira igreja. Se essa igreja não estiver fundada no amor sacrificial de Cristo, se o homem estiver bem, sua esposa também precisa estar bem. Vivendo em unidade entre o casal, fazendo essa unidade contagiar toda a sua família. Neste relacionamento deve existir a confiança. Jesus deseja que a sua igreja cresça, desenvolva, tenha unidade, esteja bem. Seu sacrifício nos mostra esse cuidado, este amor. Em Cristo temos confiança. Ele também confia em nós, mas somos dignos dessa confiança? Precisamos nos perguntar: eu sou uma pessoa em que Cristo pode confiar? Outra simbologia refere-se ao rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra essa relação existente entre a ovelha e o pastor. O apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3 nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. O rebanho irá seguir o seu pastor por onde for, irá produzir. Isso se o pastor também fizer o mesmo, cuidando, valorizando e protegendo o seu rebanho. Cristo cuida do seu povo, protege. Cristo deu a sua vida pelo seu rebanho, como um pastor de ovelhas. O Senhor conhece cada uma delas. Nós, seres humanos, não conseguimos conhecer as verdadeiras intenções do coração de uma pessoa. O que vemos é exterior, é o que está diante dos nossos olhos e suas atitudes visíveis. Mas Deus, que vê o invisível, conhece verdadeiramente as intenções de suas ovelhas e conhece cada uma delas. Segundo ponto, imagens que descreve função. Neste tipo de imagem, função, temos dois símbolos que descrevem a Igreja de Cristo. São eles: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, e corpo de Cristo. O povo de Israel era para ser um povo sacerdotal, de onde todos os povos veriam e contemplariam a glória do Senhor através do exemplo deste povo. Assim havia um povo debaixo do antigo pacto, que eram para ser os porta-vozes do Senhor na terra. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 nos diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Por não cumprirem a tarefa que lhes fora dada, o Senhor levantou um povo debaixo de um novo pacto. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver os significados contidos neste verso que acabamos de ler, em que o apóstolo Pedro coloca a igreja do Senhor. Primeiro, geração eleita. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça
por causa do que eles têm em comum, que é Cristo. Segundo, sacerdócio real. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiarem como sacerdotes do Senhor, da mesma forma que ele fez na nova aliança, atribuindo individualmente a cada convertido a tarefa de sacerdote para interceder pelo próximo ao Senhor, para serem a boca de Deus na terra. E terceiro, nação santa e um povo adquirido. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Através de Cristo, a verdadeira igreja é santa, imaculada, pois somente assim terá acesso a Deus. Porque Deus é santo e não tem comunhão com a impureza. E este povo santo foi adquirido. Jesus pagou um alto preço por esta igreja, por este povo, por você. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, sendo um corpo, é um organismo vivo. Um corpo saudável vive em harmonia e unidade. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar e todos os órgãos, mesmo sendo distintos, compõem o corpo na sua totalidade, não individualmente. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Logo, nenhum membro faz menos ou mais, mas faz parte do corpo. Então todos são necessários para ser o corpo na sua totalidade. Assim deve ser a verdadeira igreja de Cristo, um corpo unitário, sem divisões, pois será apenas um órgão, não será o corpo completo e único. Terceiro ponto, imagens que descrevem a habitação. Neste tipo de imagem, habitação, temos dois símbolos que descrevem a igreja de Cristo: santuário de Deus e casa de Deus. Ele é o templo do Espírito Santo. Quem? A igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Individualmente, cada crente que faz parte do corpo é um templo do Espírito Santo. Mas não são vários Espíritos Santos, é o mesmo Espírito Santo habitando em cada coração. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, é Deus, então Deus habita em nós. Mas precisamos ter isso bem claro. Deus não habita em templo sujo, cheio de imundícia, impuro, cheio de pecado, porque Ele é santo. Precisamos manter este templo santo, imaculado, para receber a presença do Senhor em nós, para que Ele habite em nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso também significa que Deus habita na igreja. A igreja verdadeira é chamada casa de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, nos diz: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social, formada por famílias. Então, uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. O inimigo luta exatamente para isso: gerar famílias fracas, desunidas, enfraquecendo também a igreja, não suportando os ataques dele. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce a função sacerdotal diante de Deus. E terceiro, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Que maravilha poder fazer parte desse grande corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Mas precisamos compreender, a igreja só é igreja porque Cristo é a cabeça.
a pedra fundamental. Sem Cristo não existe igreja. Existe um clube, uma associação, um grupo. Por isso devemos viver para Cristo, adorar a Cristo, glorificar a Cristo, pois é um grande privilégio estar na presença do Senhor. Ele é o dono da igreja. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais um comentário das lições bíblicas.